O Tanjoubi omedetou gozaimasu. Isto é japonês para parabéns. O Observador faz 12 anos e, em vez de bolo, oferecemos uma visita ao Japão com a Pinto Lopes Viagens. Assine por apenas 39,90€ e habilite-se a ganhar. 12 anos a escrutinar o poder, 12 mil quilómetros para celebrar. Assine hoje em observador.pt. Arigatou. Começa agora mais uma comissão de inquérito das manhãs 360 hoje. É a nossa convidada Maria do Céu Machado, pediatra, professora catedrática jubilada na Faculdade de Medicina de Lisboa e antiga presidente do Infarmed. Eu podia continuar a lista. Bom dia, bem-vinda. Bom dia. Obrigada. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigada, eu é que agradeço. Temos 5 perguntas para lhe fazer. Por cada resposta certa recebe 5 pontos, portanto o máximo são 25. Mas se tiver assim alguma dúvida e precisar de ajuda, nós damos 3 hipóteses e se acertar recebe 2 pontos. Simpático. Vamos aí? É verdade. Vamos a isto? Vamos aí. O estetoscópio é um dos símbolos da medicina. Foi inventado no início do século XIX. Em que país europeu? Ai, eu espero que nenhum dos meus alunos me esteja a ouvir. Se calhar nem eles sabem esta. Pois, Não sei. se calhar não falam disto nas aulas. Se calhar não falam. Não, claro. E já se usa pouco o estetoscópio. Pois é, infelizmente. verdade. Agora há outras Olha-se coisas. mais para os exames. Exatamente. Então vou dar-lhe 3 hipóteses. França, Inglaterra ou Alemanha? Alemanha. Tem a certeza? Não. França, Inglaterra... Disseste o nome do René inventor. Laennec. Então é França. É isso mesmo. Eu percebi que estava a dizer Alemanha e queria dizer França. Maria do Céu Machado, estando ligada à saúde, depois do alarme que se criou aqui há uns dias por causa do antavírus, sente que se aprendeu alguma coisa com o Covid-19? O nosso sistema de saúde e as autoridades estão hoje mais preparadas para uma nova pandemia? Bem, aprendemos imenso e já esquecemos tudo, Pois. praticamente. Mas eu acho que alguma parte da organização ficou e é fácil ser recuperada. Ou seja, nós não estamos preparados, mas apesar de tudo estamos melhor do que antes da Ou pandemia. seja, já sabemos como é que é. Não estamos Exatamente. preparados, mas já sabemos como é que Exatamente. funciona É isso mesmo. e rapidamente É isso conseguiremos reativar os mecanismos que criámos. Parece que sim. Exatamente. E os portugueses são têm essa grande qualidade, é capaz de ser a maior qualidade dos portugueses, que é conseguirem em situação de stress. Aliás, nós todos funcionamos melhor em situação Reagir. de stress. Reagir Improvisar, de não é? forma positiva. Claro, improvisar e... Exatamente, o país foi dado como, a nossa estratégia foi dada como exemplo e teve resultados relativamente bons no âmbito mundial, enfim. Uhum. Seguimos para a segunda questão. Ainda vamos continuar a falar do mesmo tema. tem Sim. relação, sim. A segunda questão é de que país partiu o cruzeiro, o Ondius, precisamente, em direção a Cabo Verde, quando foi dado o alerta para a presença de pessoas infectadas com Argentina? Argentina. Ushuaia, precisamente. E as autoridades estão a lidar bem com isto? As autoridades não são nacionais, como a OMS, por exemplo, e os vários países. Eu acho que parece-nos que estamos a ver o mesmo filme, não é? Que é quando foi o início da pandemia, a coronavírus, a Covid, também numa fase inicial as autoridades, a Organização Mundial de Saúde dizia: não, isto é lá num país longínquo, não vai acontecer nada, não tem problema, não se transmite-se, usa-se máscara, não se usa máscara, enfim. É sempre um bocadinho assustador. Como médica, eu sempre tive e tenho mais respeito pelos vírus do que pelas bactérias, porque as bactérias há antibióticos e nós tratamos as infecções. Pode haver uma infecção bacteriana grave, mas nós temos armas. E os vírus não temos. E os vírus têm uma capacidade... Os vírus vencem os humanos. Uma capacidade de modificação, de adaptação, não é? Claro. Exatamente. Que é terrível, não é? Ou seja... O vírus, e agora acontece também com o antavírus, que nós estamos convencidos que não se transmite de animal para o homem, de repente transmite-se de homem para homem, ou mulher para mulher, para sermos justos. E, portanto... Disse há pouco do paralelo que fazia com a pandemia, que no início houve uma certa desvalorização.
É o que pode estar a acontecer agora, mas não há aqui o equilíbrio na comunicação das autoridades entre o desvalorizar e o lançar o alarmismo também, de alguma forma. Pois, mas eu percebo isso na altura da pandemia. Agora, acho que não, por acaso. Acho que, se calhar, ficávamos todos um bocadinho mais descansados e não alarmados, porque já vivemos a pandemia, se nos dissessem, enfim, provavelmente não vai acontecer nada, isto é apenas um surto, não é? Nós temos surto, epidemia, pandemia. E o surto é assim fechado e mais pequeno, num grupo restrito de pessoas, e depois os outros têm as dimensões diferentes, e a pandemia é mundial. Eu acho que se calhar nos ajudava todos e as autoridades de saúde a prepararem-se, e isso seria positivo. E não geraria alarme, porque nós já vivemos, eu acho que o alarme é um bocadinho gerado pelo desconhecido, e aqui o desconhecido é dizerem-nos assim, não vai acontecer nada. E afinal, há uns anos que não foram muitos, foram 6, não é? Vivemos uma situação que foi complicada. Há aqui uma situação de déjà vu, não é? Começamos todos, Exatamente. se calhar, a ver aquelas pessoas com É. máscaras e aqueles fatos, não é? Sim, Faz-nos sim, lembrar sim, aquilo que sim, vivemos. sim. Muito bem, vamos mudar de tempo. 7 Maria do Céu pontos. Machado. Tem 7 pontos, isto está a correr muito bem. Agora vamos para uma das suas áreas assim de especialização. Como se chamava a primeira linha telefónica de saúde de apoio exclusivo a crianças e que acabou por evoluir? Sei, trim, dói. Exato, dói, trim, exatamente. Criada em 1999, de facto. Pela processo... ministra Ana Jorge. É verdade, quando estava no Garcia Dorta. Não é? Agora, e falando aqui da questão das crianças, ficamos a saber que o Governo quer regulamentar as regras do acesso à amamentação. A proposta de Código Laboral volta a obrigar as mulheres a apresentarem atestados médicos desde que comecem a regressar ao trabalho para poder ter o horário reduzido. Isto vai no bom sentido ou dá um sinal errado? É tão difícil responder a isso, porque o problema sempre são os abusos, não é? As mulheres, cada vez, a amamentação, a percentagem de mães que amamentam aumentou imenso, enfim, nas últimas décadas, e o que é excelente. Houve um trabalho importante de promoção até da valorização da muitos dos profissionais de enfermagem, não é? São as enfermeiras, naquela primeira hora no hospital, na maternidade, que insistem, porque dar de mamar não é fácil. E muitas vezes as primeiras horas são ali cruciais para haver uma desistência ou não. Portanto, aumentou imenso o número, isso é excelente. Nós sabemos que até aos 6 meses é relativamente importante a amamentação exclusiva. A partir dos 6 meses não é suficiente para a criança crescer, porque depois não tem proteínas suficientes, não tem ferro, e portanto há a evidência, os estudos científicos mostram que depois a criança fica com anemia a partir dos 6 meses, se não tiver outro tipo de alimentação complementar. Pronto. Agora, gerou-se aquela ideia de que é bom amamentar, sei lá, até aos 18 anos. Estou a brincar. Mas há como sabem, houve uma altura tempo. que uma mãe a amamentar um rapaz de 7 ou 8 anos apareceu na capa da Times. Pois foi. Pronto. Já em pé. Em pé, exatamente. E isto porquê? Porque a Organização Mundial de Saúde, como o nome indica, é mundial e não faz regras para os países europeus e outras regras para os países africanos ou asiáticos, faz regras para o mundo, e até por razões de delicadeza e politicamente correta, quando faz uma regra ou quando dá um conselho ou quando aconselha, é transversal e geral. E o que é facto é que em países em que não há poucos alimentos, há fome, há pobreza, uma amamentação prolongada é melhor do que não estar a amamentar e não haver comida. Uma má nutrição. Uma má nutrição. E, portanto, a Organização Mundial de Saúde começou a aconselhar até aos 2 anos e até aos 3. Mas isto é preciso ser visto, como tudo, num certo contexto. Mas os eventuais abusos que possam existir nesses casos não têm que ver com o facto de, pela legislação existente, os pais não terem o tempo suficiente para passar com as crianças numa fase que é muito importante do desenvolvimento delas. Os pais, eu acho que os pais têm... É assim, alguns não têm tempo.
Há muitas mães com 2 empregos, a vida não é fácil, não é? Mas às vezes têm tempo. Eu acho que já não sabem brincar. Eu sinto isso como pediatra e sigo muitas crianças, segui ao longo da vida e continuo. Que as pessoas chegam a casa e enfim, têm que fazer o jantar, pôr as crianças no banho, não sei o quê, mas um quarto de hora, meia hora que estivessem ali a brincar, a fazer um puzzle, a fazer uma coleção de cromos, sei lá, uma cumplicidade qualquer, não existe para quem anda no mundo de trabalho sempre no stress, é como se fosse perder tempo brincar com uma criança, ou até... Agora os dias são maiores, o tempo é ótimo, ir buscar à escola ou à creche e dar um passeio, passar por um jardim e brincar ali um bocadinho ao ar livre. E às vezes não é falta de tempo. Eu noto a incapacidade para aproveitar o tempo que existe. Para aproveitar, sim. Exatamente. Pronto, e portanto, tudo isto, apesar de tudo, gera um bocadinho de culpabilidade. E continuar a amamentação, estávamos a falar a propósito dos abusos, mas eu já volto à pergunta. Portanto, continuar a amamentação parece que é dar qualquer coisa à criança que não se deu de outra maneira. Agora, realmente enquanto há mães que eu sei que estão a amamentar e a criança já tem 1 ano ou 2, há outras que eu sei perfeitamente que não estão a amamentar e que me vêm pedir a declaração. Mas é uma espécie de bónus também, porque essas 2 horas muitas vezes fazem diferença na organização da própria vida familiar. Mas outras vezes é para ter outro emprego. O que também é relevante. E portanto, ou para fazer outras coisas quaisquer. Portanto, sabe que a minha percepção ao fim de 40 anos de pediatra é que há 40 anos ou há 30 as famílias eram transversais e portanto havia o rapaz e a rapariga quando se casavam e tinham um filho já tinham tido contacto com irmãos mais novos, bebés ou crianças pequenas, ou com sobrinhos, filhos de irmãos mais velhos. Agora não, chegam-me à consulta casais com um bebê que nunca tinham pegado num bebê ao colo, nunca tinham mudado uma fralda, porque as famílias são verticais, não é? Há bisavó, mas não há primos, irmãos, nem primos, pronto. São cada vez mais pequenas. Claro. Exatamente. E, portanto, a sensibilização para lidar com as crianças tem que começar mais cedo. E quanto a mim, primeiro, na preparação para o parto, que há aqueles cursos todos, tudo teórico, está muito focado no parto e muito pouco focado depois na criança. E, portanto, tinha que haver aqui... Nos primeiros tempos. Eu até defendo que, se calhar, deviam fazer estágios nas creches. E já agora, como pediatra, deixe-me perguntar-lhe se ao longo destes anos todos de experiência... notou alguma alteração no envolvimento dos pais? Quem é que leva ainda as crianças? Não, isso nota-se. O pai tem um envolvimento muitíssimo maior e isso é fantástico. E isso é uma experiência fantástica que eu tenho, porque sei lá, no tempo dos nossos pais ou dos nossos avós, o pai... ou não fazia nada no tempo dos nossos avós, ou ajudava e dizia, olha, se precisares disso que eu ajudo. Agora tem um envolvimento ativo, não é? Inclusivamente aquele mês, o último mês de licença de maternidade ou paternidade, o 5º mês, pode ser gozado pela mãe ou pelo pai, e há muitos pais a gozar esse 5º mês, o que gera uma cumplicidade com a criança que vai ficar para a vida. Porque uma coisa é o pai ajudar e estar em casa, mas tem algum problema, dizer, olha, visto isto, ou dou banho assim, ou dou de comer assado, ou a mãe foi trabalhar e o pai tem que lidar com aquela criança, ir ao jardim e dar de comer e mudar a fralda e vestir. E, portanto, gera-se uma cumplicidade. Eu cada vez mais tenho... Antigamente só a mãe é que ia à consulta com a criança, agora muitas vezes vai o pai, muitas vezes o pai que me telefona e, portanto, esta cumplicidade eu acho fabulosa. Agora, às vezes não é tão completa por culpa da mãe, das mulheres, porque têm mania que são perfeccionistas, combinam, por exemplo, hoje dou banho eu, amanhã dás banho tu,
bebê tem 1 mês, suponha, e depois no dia em que o pai dá o banho, a mãe dá as mãos à cabeça, mas tu não puseste creme, mas tu vestiste a roupa ao contrário, e ele responde, olha, realmente tu fazes isto melhor que eu, faz tu. Isto é que não pode ser. Maria do Céu Machado, vamos avançar para a 4ª pergunta e vamos mudar de tema. Agora vamos entrar aqui no mundo da arte para chegar aqui a outro assunto. Como se chamava o pintor e escultor colombiano que ficou célebre pelas suas figuras, quer escultóricas, quer pictóricas, com, digamos, excesso de peso? Botero. Muito bem. Fernando Botero. Nos últimos meses, os portugueses, isto foram dados revelados esta semana, gastaram mais de 55 milhões de euros em medicamentos para emagrecer. Estes medicamentos deviam ser comparticipados? Pois, isso é um problema complicado que já vem há muitos anos, inclusivamente quando já estávamos a discutir isso quando eu fui presidente do Infarmed. Bem, os portugueses deviam fazer dieta para começar, mas não, o problema é assim, claro que deviam ser comparticipados, mas não estes medicamentos, ou os medicamentos que são também para diabetes, são comparticipados a 100%. Eu discordo de medicamentos comparticipados a 100%, porque depois não se dá o mínimo valor, não é? A pessoa devia pagar, mesmo que pagasse 5 ou 10%, portanto, agora... E é também mais fácil para os médicos receitar quando... É mais fácil. Agora, em relação ao problema da obesidade, o que acontece é que a legislação portuguesa diz que medicamentos para controle de peso ou emagrecimento não são comparticipados. Mas isto é uma questão de contas, não é? Porque alguém que tenha uma situação de obesidade, então se for uma obesidade mórbida, uma obesidade extrema, pelas complicações cardiovasculares que vai ter, porque vai ter, e não só cardiovasculares e outras metabólicas, diabetes, insuficiência cardíaca, insuficiência renal, etc, etc. Vai representar um custo superior. Vai um custo enormíssimo no Serviço Nacional de Saúde e no sistema de saúde de forma geral. E, portanto, deviam ser aqui feitas umas contas e ser comparticipado. Agora, obviamente que isto teria que ser acompanhado, enfim, por consultas de nutrição, por conselhos ao exercício físico e, portanto, não só tomar medicamento. Até porque estes medicamentos, quando começam a ser tomados, se a pessoa não ganha outros hábitos, outros estilos de vida, vão ter que ser tomados e administrados, não é? Porque é injetável. Toda a vida? Toda a vida. Portanto, eles são uma oportunidade, sim, mas tem que ser aproveitada com alterações do estilo de vida. Uma das empresas farmacêuticas que teve o primeiro medicamento teve uma campanha muito engraçada, quis entrar no mercado americano, não é uma empresa americana, é uma empresa europeia, quis entrar no mercado americano. É uma empresa dinamarquesa, toda a gente conhece. Sim, aliás, o PIB da Dinamarca tem beneficiado muito com esse medicamento. Quis entrar no mercado americano, então realmente os publicitários são fantásticos de criatividade. E então teve uma ideia super criativa, que foi tentar convencer o governo americano, mas não resultou depois muito, do que iam poupar em combustível os aviões se as pessoas perdessem peso. O que é verdade, porque o combustível depende da quantidade de combustível, depende do peso da carga. Claro. E, portanto, e realmente a obesidade vezes mórbida... 200 num avião faz sentido. Muito bem. Vamos avançar para a última pergunta. Está a correr muito bem, 17 pontos. Em que ano, Maria do Céu Machado, até que ano os telemóveis são proibidos nas escolas portuguesas? Até que ano de escolaridade? Eu agora não estava a perceber a pergunta. Sim, não é o ano de data, não é? O ano de escolaridade. Eu acho que até ao 9º, a partir do 10º já não é proibido. Há uma fase em que é proibido, há outra em que não é recomendado. Mas a pergunta não é... É proibido. A proibição. É proibido. Sim. Proibido. Proibido. Alarga o período de escolaridade em que não é recomendado. Mas há até uma altura em que é mesmo... Que não podem entrar. Até o 4º ano de escolaridade. É 6º, não me diga. Íamos continuar aqui. É o 6º. Concorda? Ou devia ser mais, devia ser menos, não devia ser proibido? Como é que se posiciona? Mas é tão complicado. Eu fiz uma apresentação num livro há pouco tempo chamado A Geração Ansiosa, do White.
embora discordasse em alguns aspectos do que ele diz, ele até depois tem uma série de recomendações para o governo, para as escolas e para os pais, porque no fundo o que nós vemos é os pais agarrados ao telemóvel também, não é? E a darem telemóveis para as mãos das crianças muito cedo. Ali aos 6. São chamados os pais drones, não é? São os pais drones, querem sempre andar a ver o que é que a criança está a fazer. E quer dizer, nós todos crescemos a ir para a escola sem haver telemóveis e até porque dá uma autonomia, uma independência à criança que ajuda a crescer com maturidade e a amadurecer. E, portanto, antes dos 12 anos, nenhuma criança devia ter um telemóvel. E, no fundo, 6º ano de escolaridade, estão ali pelos 11, 12 anos. Isto é uma vergonha, uma pediatra não saber até que ano era proibido. Mas como eu estou sempre... Mas isto esteve a mudar, é muito recente. Não é? E ainda é pior que o estetoscópio. Só por causa do estetoscópio é que não faz os 25. O estetoscópio foi ali uma coisa. E isso eu não sabia que era o neco, mas enfim. Foi a primeira pergunta e eu vinha acelerada. Não, é assim. Eu acho que proibições... O problema das proibições é sempre que nós tentamos sempre... Proibição é uma coisa tão excitante para nós não cumprirmos. Não é? Em qualquer idade. Agora... O trabalho aqui tem que ser bem. Voltamos ao problema de estas crianças crescem até ao 6º ano e quais são as atividades que elas fazem com os pais? Vão jantar fora, estão todos de telemóvel. Nós vemos muito para distrair as crianças, dar-lhes o telemóvel e ver como ter-lhe um tablet à frente, não. Deste no restaurante? No restaurante. Para as entreter, não é? Por acaso, outro dia contaram uma história, eu me tinha mandado uma criança a outro especialista, enfim, porque precisava lá de fazer assim uma pequena cirurgia e que ia causar dor, e é uma criança com 6 anos, o médico disse-lhe, a mãe perguntou, mas não faz aqui pelo menos uma anestesia local? E o médico disse, não. Dê-lhe o telemóvel para a mão, ponha um filme que ele goste, o mais alto que puder, que o telemóvel der, e vai correr tudo bem. Ela pôs o telemóvel altíssimo, o miúdo não turgiu nem mugiu. Sim, isso pode poupar muito em anestesia. Aí uma poupança. Mas, portanto, há aqui toda uma cultura e um hábito que é realmente haver aqui uma comunicação entre pais e filhos. Tem que se habituar a conversar, à mesa a conversar, não pode haver telemóveis à mesa. Quando estão na refeição comum têm que estar a conversar, a perguntar o que aconteceu no emprego, o que aconteceu na escola, contar histórias, perceber quem são os amigos, perceber o que é a normalidade daquela criança, se está triste ou não está triste, se tem problemas ou não tem, fazer passeios ao ar livre e no fundo gerar nas crianças hábitos que não levem a que estejam sempre agarradas ao telemóvel. Estão dependentes do telemóvel. Eu diria que mais que a proibição, obviamente que se os pais não estão educados, tem que se proibir. Outro dia também estive num painel... E para concluir, Maria do Céu Machado? Estive num painel com a diretor de uma escola e que ele dizia, finalmente houve outra vez barulho nos recreios das crianças a falar. É isso que nós precisamos, é o barulho das crianças a falar. Maria do Céu Machado fez 22 pontos. Ai, o estetoscópio. Foi um gosto recebê-la. Muito obrigada por ter vindo. Obrigado. Um bom dia, muito obrigada.